Ele fica assim, né? É, a hora que ele pôr ao vivo, lá vai entrar aí. Boa noite, Jundiaí. Boa noite, Brasil. Hoje é um dia muito especial para nós da RW9 Podcast Studio, porque estamos dando início a um projeto que nasce com um propósito, verdade e compromisso com a nossa cidade e com nossa região. Está começando um programa onde Jundiaí fala, o Brasil escuta. Um espaço criado para dar voz às pessoas que constroem a nossa cidade todos os dias. Lideranças, empresários, políticos, profissionais, moradores e toda a comunidade que faz Jundiaí acontecer. A proposta desse canal é simples, mas extremamente poderosa. Abrir espaço para conversas reais, transparentes e relevantes. Aqui nós vamos falar sobre os desafios das cidades, oportunidades, projetos, negócios, política, empreendedorismo, histórias inspiradoras e tudo aquilo que impacta a vida das pessoas. Porque Jundiaí tem voz, Jundiaí tem força. E aquilo que acontece aqui merece ecoar para todo o Brasil e toda a nossa região. Quero aproveitar esse momento para fazer um agradecimento muito especial a cada pessoa que acreditou nesse projeto desde o começo. Obrigado a todos os seguidores, inscritos, amigos, parceiros, clientes e apoiadores do RW9 Podcast Studio. Não foi? Mas está gravando. Então vamos continuar, depois a gente publica aí. Esse canal não é só nosso. Esse canal é de vocês. É da população, da comunidade, dos empreendedores e de todos que querem ver Jundiaí cada vez mais forte. E hoje damos o primeiro passo de uma jornada que tenho certeza que vai marcar a comunicação da nossa região. Então aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar ao vivo e participar com a gente, porque aqui sua voz também tem espaço. Sejam todos bem-vindos aonde Jundiaí fala e o Brasil escuta. Então vamos começar, né? E para abrir com chave de ouro o nosso primeiro programa, recebemos hoje uma grande liderança de Jundiaí. Eu estou muito feliz porque eu conheço há muito tempo e é um nome que tem uma atuação presente na cidade, diálogo com a população e que vem construindo uma trajetória marcada por trabalho, posicionamento e proximidade com os bairros. Hoje temos a honra de receber aqui no RW9 Podcast Studio o vereador de Jundiaí, Cristiano Lopes, que também já aproveito e declaro que ele é pré-candidato a deputado federal por Jundiaí e toda a região. Meu amigo Cristiano Lopes, seja bem-vindo. É uma satisfação enorme ter você aqui na estreia do programa onde Jundiaí fala, o Brasil escuta. Muito bom, obrigado, Reinaldo, pela oportunidade. Cumprimentar a todos que estão acompanhando o canal RW9 Podcast Studio. É sempre muito bom a gente poder falar com a região, falar com o jundiaiense. E, aliás, através do YouTube a gente vai para o mundo afora, né? Então, parabéns pela iniciativa, onde a gente tem essa oportunidade de sempre falar da cidade de Jundiaí, da nossa região. E eu fico feliz que você seja o primeiro, porque a gente já conhece há bastante tempo, né? E eu sei que você é uma pessoa muito séria no que você se compromete a fazer, né? Sim. Nós estávamos conversando antes daqui do programa, né? E eu falei do episódio com seu pai no shopping, né? 1986, né? Eu estava com a Padorama 80 álcool e não pegava, e ele falou, ó, se seu candidato for assim, não vai ganhar a eleição. Que na época era o Ranaldo Juliano Garcia, deputado estadual. Mas, Cristiano, conta para quem está assistindo a gente, quem vai assistir o podcast, quem é o Cristiano Lopes fora da política? Bom, primeiro, jundiaense, nascido, criado aqui, sempre tive uma relação com o município muito grande, não só pela família que também nasceu aqui, mas pela questão das empresas, pela minha história no esporte, por tudo aquilo que eu acabei compartilhando, né, com as
a minha vida com a própria cidade. Eu acho que isso é importante. Então, o Cristiano é uma pessoa muito dedicada àquilo que faz, é uma pessoa que admira os bons resultados, que procura estar sempre próximo das pessoas, uma pessoa que tem orgulho de ser jundiaense. Então isso é uma cidade que sempre me acolheu tão bem, né, quando competindo. Então tudo isso é muito bom. E Jundiaí sempre foi uma cidade que acolheu todo mundo bem, né? E nós que nascemos aqui, principalmente, temos esse carinho especial pela nossa cidade. Eu acho assim que você tem uma coisa que pega, é que você honra muito, né, o que o seu pai deixou, né, a herança do seu pai, a honestidade, o trabalho, a integridade, né. E hoje no mundo que nós vivemos está muito diferente. Hoje as pessoas não ligam mais para isso, né, não honram pai e mãe, a maioria, né. Mudou muito, né, o mundo, né, e eu acho isso legal em você, que você herdou isso, seu irmão, né, Paulinho, né? Corintiano, que nem nós, que nem eu, entendeu? Então, de vez em quando o Corinthians perde, ele fica triste também, mas não vamos falar de futebol agora. Agora, como começou sua trajetória na vida pública? Ela se confunde com a do esporte. Quando a gente se dedica a uma modalidade esportiva, principalmente no alto rendimento, você acaba lidando muito com pessoas o tempo inteiro, né? Então tem os fãs, tem os amigos, tem aquela concorrência de equipes, né? Eu que pilotei motocross durante 34 anos de carreira, foram 23 anos de Honda, só na Quantos títulos? São 5 títulos nacionais, 18 estadual, sul-americano, latino-americano. Então foi uma carreira que me trouxe assim muito aprendizado e muito ensinamento. E desafio, né? Por isso que eu falo que a vida pública ela se confunde, porque você acaba atendendo o público o tempo inteiro, você o tempo inteiro também tem que estar entregando resultados, porque senão você também não tem contratos renovados com os patrocinadores e equipe. Então a minha vida pública começa pelo esporte. Então é bem diferente da maioria dos políticos, né? Que Sim. se preparam para a vida pública na política. Eu não, eu preparei para a minha vida pública dentro do esporte. E aquilo foi me transformando, foi me dando aprendizado, foi me dando bagagem para poder sempre representar muito bem a minha modalidade, minha cidade. E ali eu acabei virando automaticamente nessa fase final da minha vida de atleta. Eu fui entendendo que eu precisava retornar para a cidade também, tudo aquilo que ela me deu ao longo da minha carreira esportiva. E aí comecei a me dedicar também aos trabalhos sociais, aos trabalhos do município, até eu vim assumir um cargo na prefeitura como secretário de esporte. Também passei para a Secretaria de Esporte, eu fui secretário de esporte, fui secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Agora estou no meu 3º mandato de vereador. E aí adquiri tanta experiência na vida pública que eu estou aqui, né? Podendo falar de política, podendo falar um pouco da nossa cidade e região e do nosso país. Tá certo, e assim, quando você começou a praticar um motocross, você teve desafios pela sua frente. Sim. E depois de ser eleito vereador, quais os desafios que você teve na sua carreira política? Porque a gente pode falar uma carreira, porque a política também é uma carreira, porque se você for um bom político, a sua carreira perdura. Se você for um mau político, a sua carreira política vai para água abaixo. A gente vê um monte de exemplos por aí. Sem né? dúvida. Então, quais foram os maiores desafios que você teve, né, na sua vida pública como vereador? Eu acredito que sim, nós temos desafios diários. As demandas da população, elas aumentam a todo dia. As dificuldades administrativas, elas acontecem diariamente. Sim. Então você tem que estar muito bem planejado dentro da sua programação de trabalho. Se você não tem um planejamento muito bem resolvido e ter objetivos naquilo que você vai entregar ao final do seu mandato, durante o seu mandato, ele fica um mandato muito fraco, né? E como você bem disse, as pessoas reconhecem aquilo que você entrega. As pessoas Sim. reconhecem aquilo que você faz, luta pela população. E eu tenho a honra, né, de ter sido reconhecido pelo voto consciência na sua última avaliação do que fez do Legislativo,
como o vereador mais bem avaliado da história do voto consciente. Eu cheguei a ver. Com a nota mais alta da história também. Superei a nota de 9,3. Então isso mostra que o trabalho que está sendo feito na Câmara Municipal, ela tem o reconhecimento da sociedade, porque foi a sociedade que votou, foi ela que deu todo o seu voto para os vereadores. Então eu fico feliz em saber que o caminho que eu tenho traçado dentro da política, que são os desafios que você me disse, eles são sempre o motivo da gente estar se atualizando, estar se colocando cada vez mais próximo da sociedade, porque realmente quem sente toda essa dificuldade é a sociedade direta. Então, se eu ficar trancado no meu gabinete, a gente não consegue entender e nem ouvir. E um dado que eu trago aqui, mais de 80% dos projetos de leis que eu fiz na Câmara Municipal é de iniciativa popular. Então, é a sociedade que pediu, trouxe a ideia, e eu transformei a ideia num projeto de lei que virou lei na sequência. Então, foram mais de 80 projetos feitos. Parabéns. Que fazem diferença na vida das pessoas hoje. Então, mas quantas vezes você foi eleito? 3 vezes. 3 vezes, né? Então, mas na próxima vai ser a 4ª, né? Porque do jeito que você vem trabalhando, que eu vejo, né? A gente que está no ramo, no meio, né? A gente vê, a gente sabe, né? Quem faz, quem não faz, quem só publica, né? No entanto, que quando nós começamos a divulgar que você estaria hoje, no WhatsApp e no Instagram do RW9, nós tivemos mais de 100 perguntas para te fazer, cara. Não vai dar tempo de fazer todas, claro, né? Então, nós selecionamos algumas que, assim, não sei se você vai responder de uma forma, vou te falar assim já, que a pessoa vai querer ouvir você responder. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sei que você é verdadeiro e transparente. E tem perguntas que mandaram que não é vereador que tem que fazer o serviço. Mas eu deixei a pergunta, né, porque eu falei, o Cristiano não vai fugir. Eu sei que não vai fugir, porque da sua qualidade você é verdadeiro. Agora sim, você, hoje todo mundo já sabe, como você confirmou, você é pré-candidato a deputado federal. É pelo PP mesmo, né? Sim, Partido Progressista. Partido Progressista. Agora, assim, eu penso assim, você quer ser candidato a deputado federal porque você quer deixar de ter os desafios só no município e você quer ter os desafios novos para a região de Jundiaí. Sem dúvida. Né? Agora, fala para nós, assim, quem está ouvindo, quais serão os seus maiores desafios como deputado federal pela região? Bom, primeiramente, eu acho que a gente chega em algum momento da política que a gente busca também criar novos desafios. Eu entendo que na política municipal e regional, nossas lideranças, alguns já pararam, outros ainda continuam na luta, mas também não conseguiu atingir os seus objetivos do passado. E hoje eu vivo um grande momento na política jundiaense e da região. Isso me faz hoje um cara que possa sonhar em estar na Câmara Federal representando nossa região como um todo, e essa representatividade, ela com certeza trará muitos recursos, muitos benefícios para a nossa região. E eu entendo também que no momento atual, com todas essas turbulências que o país vem enfrentando, e o mundo como um todo, com as guerras, também está gerando oportunidades para esses mais jovens, pessoas que ainda não tiveram essa experiência na Câmara ou na Assembleia, poder ter essa participação. E hoje eu tenho essa responsabilidade de estar representando o Partido Progressista, que agora virou União Progressista, com essa federação junto com o União Brasil. Né? Eles são, hoje, praticamente, o terceiro maior partido do Brasil, isso mostra a sua força. E a gente sabe também que quando a gente assume essas responsabilidades, a gente tem que ter muita seriedade em todo esse trabalho. Então não é poder pelo poder, não é ser melhor que o outro. Eu acho que Jundiaí, região, tem condições de eleger mais do que um deputado, e a gente precisa dessa representatividade. E eu tenho buscado, a partir do momento que eu já passei pela Secretaria de Esporte, já fui secretário, já fui gestor de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia,
e aí nós podemos falar de alguns programas que eu criei enquanto gestor, todo o meu terceiro mandato de vereador, tudo isso me preparou também para assumir o tamanho da responsabilidade. Não é ir para Brasília apenas por um cargo. Para andar de avião, né? Eu nunca assumi nenhuma função se não for com a responsabilidade de fazer a entrega necessária para a comunidade. Então eu tenho essa obrigação de me colocar à disposição do partido, para que se no momento oportuno, lá em julho, nas convenções, eles decidirem que o Cristiano pode ser sim um representante regional e ser esse líder que as pessoas buscam para trazer alternativas, para trazer recurso, para trazer melhorias e benefícios para a cidade de Jundiaí e de toda a nossa região, com certeza eu estaria à disposição do partido. Então, por isso que eu falo que o grande desafio vai ser, sim, a gente voltar a ter de Jundiaí dentro de uma representação mais robusta, mais sincera, mais próxima de Brasília, do governo do Estado de São Paulo, junto com a sociedade jundiaense e região. Eu acho interessante assim, ó, né? Jundiaí tendo pelo menos um deputado no Congresso e um deputado na Lesp, na Assembleia Legislativa, eu sempre falei assim, porque eu trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E eu sempre pensei assim, Cristiano, e para quem vai ouvir vai entender a melhor quando a gente fala que... Quando a gente fala uma linguagem política, tem muita gente que eles confundem a linguagem política e o cargo político como se um exemplo. Eu preciso colocar um ponto de ônibus na minha rua. Não, o vereador tem que me colocar. Isso não é trabalho do vereador. O vereador é legislativo. O vereador pode solicitar. O executivo, a prefeitura pode colocar ou pode não colocar de acordo com o estudo, correto? Sim. Uma lombada, um semáforo e essas coisas aí, tá? Mas o cargo público majoritário como um deputado estadual, deputado federal, eu sempre falei para todo mundo, é que nem quando você é convidado para uma festa de aniversário. Então eu vou convidar a Dona Maria para vir na festa do meu aniversário. Aí convido a Dona Maria, a Dona Joana, o Pedro, o João... Convido 10 pessoas da comunidade para vir na minha festa de aniversário. Dessas 10, só vão 2. Os outros 8 não vão. A hora que eu vou cortar o bolo, que é o principal da festa, quem que vai ganhar o bolo e vai levar o bolo para casa e vai comer o bolo? As 2 pessoas que estavam lá. As 8 que não estavam lá, não vai comer o bolo, não vai cantar parabéns, não vai me dar os parabéns e não vai levar bolo para casa. Então, a mesma coisa hoje, por que nós precisamos ter um deputado no Congresso e um deputado na Assembleia Legislativa? E eu espero que, assim, do fundo do meu coração, que esse deputado no Congresso seja você. Por quê? Porque você vai estar lá, que a hora que for cortar o bolo, Jundiaí vai receber uma fatia. Sem dúvida. Se nós não tivermos esse representante, um representante sério, bem avaliado, que seja preocupado com o crescimento de Jundiaí e região, não vem a fatia de bolo para Jundiaí. Porque nós corremos o risco também, que eu sei porque eu trabalhei lá dentro, de o seguinte, esse deputado está no Congresso, ou está na Assembleia Legislativa, e o bolo é cortado, mas ele tem negociação com outro parlamentar para levar para a região dele, que precisa de uma fatia de bolo maior, e faz o conchavo político. E eu sei que você não vai entrar nessa. Então, por isso que eu falo que eu torço de coração para que você chegue lá no Congresso. Porque, com certeza, você vai trazer a fatia. E pode ser uma fatia bem maior, né, do que a gente recebe hoje. A gente recebe alguma coisa, mas é irrisória a verba. Sim, né? É que a representatividade hoje, ela é tão importante quanto os recursos que nós vamos trazer. Porque além de você, quando a gente fala de todos os deputados, tem emendas parlamentares, Sim. É o recurso que nós estamos falando aqui, mas mais do que essas emendas, é o papel da representatividade da região lá no Congresso, onde vai buscar os interesses públicos para a nossa região. Nós vamos falar de mobilidade, nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar de empregabilidade. Tudo isso, ela precisa ter lá no Congresso um representante que realmente possa buscar esses benefícios para a nossa cidade. Aqui, Sim, na nossa região. A fatia do bolo, né? Exatamente. Então não é só a questão da verba que está vinculado às emendas parlamentares. Sim. Nós temos as verbas vinculadas aos ministérios, nós temos as verbas que estão vinculadas a convênios, nós temos programas estaduais e federais
que ficam lá e muitas vezes não tem esse elo de ligação entre o município e os entes federativos, e aí não tem a chegada desses programas. Então, vai além de buscar emendas parlamentares. Sim. Essa representatividade, ela significa muito mais do que os 40 milhões que nós temos por emendas para ser distribuída aqui na nossa região. Porque por lei é obrigado, né? É obrigado. Então, a distribuição para atender a saúde, para atender a segurança pública, a distribuição para ajudar no transporte público, na educação. Então, essas emendas, elas já são, né, elas são vinculadas a esses temas. Mas a representatividade, para mim, é o maior significado de nós termos realmente um jundiaense, um representante aqui da região metropolitana, junto ao governo federal. E quando eu falo a fatia do bolo, engloba tudo isso que você disse. Porque na fatia do bolo vai estar todos esses ingredientes. Sim. Você concorda comigo? Se você não trouxer a fatia, você não vai trazer o planejamento, não vai trazer nada. Né? E outra coisa que eu acho interessante, né, é assim, eu não sou contra você votar num parente seu que mora lá no interior de São Paulo, mora na capital, votar nele porque é seu parente, eu não sou contra. Mas eu acho assim, olha, a pessoa da região aqui, ele vai votar no cara que é lá de São Bernardo, lá de Rio Preto, lá de Bauru, lá. Ah, porque o cara é famoso, porque o cara não sei o que, não sei o que. Gente, esse cara nunca vai lembrar da gente. Esses exemplos, né, do passado. Sim, mas eu quero, isso não estava nem no meu roteiro que eu tinha preparado contigo, mas eu quero falar o seguinte, olha, nós precisamos de uma duplicação nessa rodovia Dom Gabriel. Por que não acontece? Sabe por quê? Cadê a verba? Você acha que o cara que está lá, o cara que usa o Washington Luiz em Rio Preto, por exemplo, em Ribeirão Preto, aquela 5 faixas, está preocupado, né? Ele está preocupado com a Dom Gabriel, que está morrendo negro todo dia? Hoje eu tive um funcionário que sofreu acidente lá, te falei antes de começar, entendeu? Mas por quê? É muito trânsito. Pertence a quem? Ao Estado, né? É o Estado através da concessão, né? Através da concessão. Mas quem que pode fazer algum projeto e pressionar eles para fazer? É o deputado. E o prefeito. E o prefeito. Os dois que Então, mais teriam forças. mas você acha que o prefeito de Rio Preto vai pressionar o cara que ele ter uma avenida, uma pista lá com 5 vias que vai, 5 vias que vem? Não, não vai. Então, o que, assim, jundiaense, se conscientize de uma coisa, né? Não vote nulo, não vote em branco e não vote em candidatos de fora. Por quê? Você votando em branco, você vai dar poder para esses caras de fora, esses caras que gastam muito dinheiro e que compram a eleição, no modo que eu digo assim, não é que dá dinheiro para comprar, é que tem muito dinheiro para gastar, para investir, para divulgar o nome e para fazer o nome dele cair na boca do povo. Você sabe disso. Sei, como eu sei, viu? Então, e se você anular seu voto... É uma concorrência desleal. Desleal, Viu? E se você anular seu voto, eleitor, o que você está fazendo? Você vai estar contribuindo para esse cara ganhar também. Entendeu? E se você votar nas pessoas de fora que veio aqui garimpar voto, o que acontece? Vai eleger os de fora e nós não vamos ter novamente ninguém representando a gente, nem no Congresso e nem na Assembleia Legislativa. Sem dúvida. Tá certo? Então, gente, sabe, para e pensa. Ah, mas político é tudo ruim. Não, político não é tudo ruim. Quem é tudo ruim é eleitor, porque não sabe escolher o seu candidato. A verdade é essa, Cristiano. É que muitas vezes, né, tem muitos candidatos que foram eleitos, eu vou falar aqui, mas que parecem ser uma pessoa nas redes sociais e, no fundo, sabe que não está exercendo o papel mesmo, né? Mas, Cristiano, vamos fazer um bate-boca agora aqui, o bate-bola, para a gente usar a câmera 3 lá, tá, o Bruno? Vamos lá. Ó, deixa eu te falar uma coisa seguinte. O que a pessoa precisa entender, que candidato político do TikTok, político do Instagram, do Facebook, do YouTube, de redes sociais, essas coisas, é uma coisa. O que ele tem que analisar? Né? Eu vou falar nos outros programas que eu vou fazer aqui, mas eu vou adiantar uma parte para você. O que eu vou questionar o eleitor? Eu vou votar, um exemplo, no Cristiano Lopes para deputado federal na próxima eleição. Por que eu vou votar no Cristiano Lopes? Primeiro eu me pergunto, eu preciso de alguém que cuida do meu dinheiro, administre meu dinheiro, da minha empresa e que não vai me roubar. Que são os impostos, né?
Não, essa é a primeira. Não, depois, do decorrer dos programas, eu vou falando as outras. Então, eu analiso assim. Eu posso deixar a minha senha do banco para você, porque eu te conheço e sei como é que é seu currículo. Você não vai me roubar, não vai desviar, não vai tirar meu dinheiro. Então, você vai fazer a mesma coisa com o dinheiro público. Você não vai desviar e não vai pegar dinheiro público para você. Você não vai colocar no seu bolso e deixar de fazer o benefício para a região. Então, essa é a primeira coisa. Não é difícil de você escolher. É só você analisar, você ver. Ah, mas não tem um bom. Não tem. É que você não analisa. Você vai pela assim, olha, nós estamos em 10 pessoas. Se 9 falar bem de você e uma fala mal, gera dúvida nas outras e começa a contaminar. Essa é a cultura do Brasil, do brasileiro. Eu acho assim, uma forma de avaliação hoje de um político, aqueles que tiveram mandatos, é mais fácil. Sim. Porque você pode ir lá, avaliar dentro, vamos falar, eu quero que as pessoas entrem na Câmara Municipal e avaliem os projetos que o Cristiano fez, os requerimentos de informações que ele pediu, as indicações que ele fez para atender a comunidade. Então, está lá registrado já o que eu faço, né? E nas redes sociais nossas hoje traz todas essas informações mais rápidas. Aquele que não foi candidato, que ainda não teve, aliás, muitos já foram candidatos, mas não foram eleitos. É simples, é só ver a história de vida. Sim, também é importante sim. ver qual é o passado, qual é o compromisso dele com a cidade, quem é a pessoa, quem é a família. Porque só votar porque ele é um ator, ele é um artista, ou ele cantor, é né? Cantor, Humorista, né? Isso pode até ser que isso, para eles, faça uma diferença. Mas aí o importante não olhar o artista, é olhar a pessoa que é o artista, aquele cara. Ele pode ser, vamos falar aqui do Tiririca. Ele fez mais de 20 mil votos aqui. Mas Cristiano, mas para nós ele não vai mudar nada. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que quando vai votar, não votou no palhaço Tiririca ou votou na pessoa que faz o papel do palhaço. Mas foi um protesto, né? O voto nele foi um protesto, né? Então, eu estou dizendo isso porque é diferente você votar na pessoa e no personagem. Se você votar no personagem, é um protesto. Concordo mas com foi você. O que aconteceu. É um protesto. Vou votar num palhaço, já que tudo é palhaçada, não vou votar no palhaço. Agora, assim, em Jundiaí e na nossa região, eu acho que as pessoas que moram aqui, nós temos uma cidade, só na nossa região metropolitana hoje, são mais de 1 milhão de pessoas que vivem aqui nessa região. Aqui daria para a gente fazer de 2 a 3 fáceis deputados, seja estadual... No Congresso e na Legislativa. Então, assim, dê preferência. Nós temos muitas pessoas que vieram de São Paulo, que têm ainda suas características, têm a sua vida em São Paulo, mas moram em Jundiaí. É para esse que nós queremos falar hoje. O jundiaense ainda vota no jundiaense, mas aqueles que têm Jundiaí como coração, decidiu escolher Jundiaí como a cidade para se viver, então olhe agora para os candidatos também da região, vá conhecer quem são as pessoas, para entender que existe sim políticos bons, existe sim pessoas que são daqui da cidade, que são nascidas aqui, que têm um carinho, um respeito com a cidade e com a comunidade, e principalmente tem uma história. E se a gente olhar para a história dela, vocês vão ver que vai encontrar, vão ter muitos candidatos, mas que tem história mesmo, vinculada com a cidade, que tem um respeito pela cidade, que não usa política de trampolim daqui para lá, para cá. Esses são poucos. E aí que eu peço porque as pessoas avaliem. Então, mas aí que eu volto naquela questão que eu falei para você, o João Pipoqueiro, ele pode ser uma excelente pessoa, uma pessoa honesta, fantástica, não vai roubar, vai fazer um bom trabalho. Mas se ele não for da nossa região, nós vamos continuar do mesmo jeito. Não adiantou nada o João Pipoqueiro ser honesto, trabalhador, com boas intenções, querer o melhor no Congresso ou na Leste. Não, representa aqui. Quer dizer, é o seguinte, nós não vamos ter a fatia do bolo. Mas os outros programas, eu vou falar, eu vou questionar, eu vou trazer aqui também, Cristiano, eu vou trazer aqui o pessoal da comunidade, o líder comunitário. Muito bom. Né? Assim, para Jundiaí, eu ouvir essas pessoas também as ideias. Porque as pessoas, Cristiano, eles sabem, assim, como pode dizer, criticar o político, achar que o político é corrupto, que o político não presta. Mas toda profissão tem. Tem engenheiro assim, advogado assim, médico assim, todas têm.
Só que o povo, não, mas o que o povo precisa entender também, Cristiano, rapidinho, assim, ó, que as pessoas confundem hoje, porque tem algumas perguntas aqui que eu separei que o pessoal mandou, elas confundem o trabalho, o papel do legislativo com o executivo. Entendeu? O cidadão, ele tem todo o direito de cobrar, seja Sim. o executivo, o legislativo, seja o vereador, seja o prefeito, ele precisa cobrar e é por isso que às vezes as coisas acontecem. Porque as pessoas se mobilizam, agitam, colocam fogo na lenha mesmo e faz as coisas acontecerem. Mas eu tenho que cobrar quem é de direito cobrar. Sim, é importante a gente sempre, eu falo, né? Eu recebo muitas demandas no meu gabinete, muitas. Vem pelo Instagram, vem pelo Facebook, vem pelo WhatsApp, vem pelo YouTube, vem pelo LinkedIn, vem pelo e-mail, vem por todo lado. Por carta. Vem por todos os lados. É. Então a gente tem que ter, no mínimo, a clareza de poder orientar o cidadão e fazer os encaminhamentos necessários. Se for de responsabilidade do vereador, como eu falei, que mais de 80% das minhas leis foram construídas pela iniciativa popular, eu pego, absorvo aquilo e transformo aquilo numa realidade que são as PLs. Quando é do executivo, a gente transforma aquilo nas indicações, para poder fazer esse caminhamento. Então, por isso que eu digo, a gente tem que, o tempo inteiro tem que estar, sim, próximo da sociedade e explicando para ela que hoje, por exemplo, muitas vezes as pessoas podem perguntar, mas você vai deixar o seu cargo de vereador para ocupar um cargo na Câmara Federal, por exemplo? Eu falei, primeiro que meu mandato vai até final de 28, né, quando assume a outra legislatura. O cargo de deputado, eu tenho muito mais condições de contribuir com a cidade dentro de Brasília, lá na Câmara Federal. O de vereador, quem assumiria, por exemplo, é o próprio suplente de Jundiaí. Então, Sim. a gente não deixa de perder as características do papel e da representatividade que nós continuaremos tendo. E um suplente com a mesma ideologia do próprio partido que você está, porque é do seu partido que vai entrar. Sim. Agora, Correto. se eu sou um deputado federal e abro mão para vir para ser Sim. prefeito, eu deixo de ter o representante jundiaense na Câmara Federal, porque daí quem vai assumir é um outro suplente de uma outra região que não é do bolo, da fatia do Sim. que a gente falou, e aí sim Jundiaí perde. E nós já tivemos isso no passado. Sim, mas agora o que eu acho interessante, assim, ó, Cristiano, falando nesse assunto, o que eu acho interessante a gente avaliar é assim, olha, você está no seu 3º mandato, correto? Sim. Então, você vai ser candidato a deputado federal agora. Sim, mas eu não tenho necessidade e não tenho obrigatoriedade jurídica de sair do meu mandato. Eu continuo exercendo o meu papel de vereador. Não, então, mas o que eu acho interessante é o seguinte, você já fez uma trajetória política e já teve um aprendizado que nós falamos sobre os desafios, que te tornou mais maduro, mais experiente e começou a enxergar lá na frente, né, uma visão que você não tinha quando você começou. Quantas pessoas que vão entrar na política hoje, o primeiro mandato, o cara de vereador, ele quer ser deputado. Aí no próximo ele quer ser prefeito. Entendeu? Então, mas eu digo outra coisa para você. Você vai ganhar a eleição para deputado federal e na próxima, se você quiser ser guinado a prefeito, eu te garanto que você vai ser útil também como prefeito em Jundiaí. Nós não vamos perder, é diferente. Hoje eu acho que a gente precisaria... Sim, nós precisamos de um deputado federal. Sério, porque Jundiaí precisa dessa representatividade. Sim, eu vou contar uma coisa, Reinaldo, para você ver como eu levo a sério a vida pública, né? Eu me formei em administração de empresas, sei lá, em 2000 e pouco, 2003. Demorei a me formar porque eu também corria, viajava muito para fora do país, dentro do país, por causa das competições. Mas me formei. O ano passado, ou retrasado já não sei, porque o tempo está me comendo, está passando muito rápido, eu voltei para a faculdade. Eu fiz uma MBA em Governança e Inovação na área pública, para me atualizar dentro da parte teórica, mas me formei e fiz uma especialidade em área pública. Então, a gente que busca estar nesse papel de políticas públicas, de buscar ser um agente público, precisa também ir buscar conhecimento. E eu fiz. Depois de mais de 20 anos fora da faculdade, eu retornei a ela para me formar e fazer uma graduação na área pública, na área de gestão pública, porque é importante. Sim, até para o cargo que você almeja ocupar, o que você ocupa hoje, é preciso, né? Sim. Mas agora o bicho vai pegar, Cristiano. Já que aqui, ó.
como eu te falei que mandaram muitas perguntas, e eu deixei umas perguntas aqui que não tem nada a ver. Assim, não vou falar quais são, né? Mas, assim, mas não tem nada a ver, porque o vereador, ele é legislativo, ele não é executivo. Mas aí, é por isso que eu deixei, porque eu queria que você explicasse para quem vai ouvir até, para quem mandou a pergunta, né, o diferencial e como é que pode ser feito isso. Ó, então vamos aqui, ó. A dona Maria Aparecida, ela tem 42 anos. Ela mora no Vetor Oeste, no Jardim Novo Horizonte. Ela mandou a pergunta assim: vereador, o transporte público em Jundiaí ainda tem muitos atrasos e ônibus lotados. O que o senhor pretende defender para melhorar a situação na cidade e na região? É interessante que ela está preocupada com a região também, né? É legal, dona Maria, porque geralmente a pessoa só se preocupa com o ônibus que ela toma, né? Não é assim? Mas ela tem razão, porque o vetor oeste da cidade de Jundiaí é o vetor que mais cresce. Então, se você pegar Novo Horizonte, Tulipas, Medeiros... Almeirinho, né? Região, Fazenda Grande. Ela cresceu demais. E quando ela cresce, ela não teve o mesmo acompanhamento na sua questão de infraestrutura. Aí se confunde com Itupeva, Cabreúva, toda aquela nossa, até Itu. Nós temos uma única rodovia que faz o acesso. Que nós falamos, né? Falamos inicialmente aqui, essa rodovia ela já era sobrecarregada. Imagina agora, com tudo isso que foi aprovado, inclusive de novos loteamentos para aquela região. Tem mais de 16 mil moradias para vir para aquela região, aprovadas. Então isso traz um complexo problemático viário gigantesco. Então, assim, qual seria a solução hoje? Não é uma solução tão simples. Até porque você não vai tirar as pessoas de lá e transportar elas para outra moradia dos lugares. Então, além da rodovia ter seu limite de espaço hoje, limite de ampliação de terceira via, que não é o caminho hoje, não é que não é o caminho, não é suficiente para resolver o problema. Não é o planejamento correto. O planejamento teria que existir um estudo para que nós tenhamos aqui um anel viário, né, que pudesse deslocar as pessoas para outras regiões do nosso município, das cidades que fazem vizinhança conosco, mas tem alternativas pelo Tulipas ou abrir outras avenidas para que a gente deixe o fluxo do bairro dentro dos bairros, saindo da rodovia, e o fluxo da rodovia para aquelas pessoas que estão se deslocando de uma cidade para outra. A Tulipas tem uma nova avenida que está sendo aberta, que está sendo preparada, mas tem que ter uma concessão nova, tem que ter uma ampliação da concessão para que tenha esses investimentos, novos viadutos, fazendo a transposição do lado norte da cidade com o vetor oeste da cidade. Isso sim traria algumas melhorias. Mas hoje, para mim, um dos maiores desafios dos governos, seja ele estadual, federal e municipal, é a mobilidade e segurança. Não sei se você conhece Limeira. Limeira, né, são 4 anéis viários. Então, quer dizer o seguinte, quem transita no bairro, no local, né, transita dentro. Não. Anel viário é para deslocação para quem vai do outro lado da cidade. É fantástico lá em Limeira. E faz tempo feito esse anel viário. Ontem o Wagner esteve gravando aqui comigo, apresentou o livro dele, achei fantástico, foi uma entrevista super legal. E a gente estava falando sobre isso, né? Então, o planejamento, né? Ainda eu falei para ele, se não tivesse tido um Ibis Pereira Mauro da Cruz, que eu falei para ele, será que o Ibis está vivo ainda? Ele falou, não sei. Eu falei, então, senão se o Ibis ouviu falando isso, ele vai querer ser candidato. Não, porque nós temos essas avenidas que tem o Jundiaí, porque graças a ele. Graças a ele. Tem que ter muito... É uma visão, né, futurista, né? Futura. O Jundiaí, cresceu muito na questão populacional, mas na sua infraestrutura, me fala uma avenida nos últimos 10 anos que foram abertas em Jundiaí, me fala algo que houve estrutura pesada para poder transformar um deslocamento melhor. Enfim, nós perdemos muito tempo com essa questão de mobilidade. Mas agora vamos lá. Então, dona Maria Aparecida, se só tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail lá, né? Falar Lopes 26, @ Cristiano Lopes 26, e nosso Instagram pode mandar mensagem que te responde também. Agora vamos falar aqui, ó. Seu José Roberto, 58 anos, ele quer saber o seguinte, sobre a saúde pública.
Saúde pública é uma das maiores preocupações hoje. Como o senhor pretende ajudar Jundiaí a ter mais recursos e atendimentos especializados? Essa é mais uma ação que depende muito do executivo, mas aqui eu acho que dentro do papel do legislativo, uma coisa que eu tenho brigado muito na Câmara de Vereadores hoje, Jundiaí paga em torno de 20 milhões por ano em processos judiciais, que são aquelas demandas que a prefeitura é obrigada a pagar quando uma pessoa entra solicitando um medicamento. Primeiro que o recurso, quando a gente vai pela judicializado, ele fica muito mais caro para o município. Então, eu acho que nós temos que melhorar muito o atendimento a essas pessoas que precisam de medicamento do alto custo, de um atendimento especializado, né, para que não se judicialize, porque toda vez que judicializa, a gente tem um problema maior. Eu acho que deve existir uma integração dos municípios na área de saúde. Hoje existe o presidente do aglomerado urbano, por exemplo, ou da região metropolitana, mas a gente não vê ações em conjunto dos prefeitos. Isso é ruim. E eu acho que o deputado, ele poderia sim auxiliar os prefeitos que têm um dia a dia corrido, mas pudesse fazer o papel dessa interlocução, né, junto ao Ministério O intermediário, da Saúde, né? Entre o aglomerado ou a região metropolitana, com essa comissão, com o presidente da comissão, com todos os prefeitos que fazem parte. Então, eu acho que para melhorar a saúde pública, a gente precisa ter um interlocutor melhor, junto com o Ministério da Saúde, e aí sim, né, buscar recursos para ajudar as entidades, valorizar as entidades assistenciais que têm um papel fundamental na saúde pública da nossa região. Então, vamos dar exemplo aqui, Grendac, ATEAL e todas as demais. Itamaraty, APAI, né? Todas elas que fazem um atendimento à comunidade e que as pessoas precisam enxergar, e o poder público mais ainda, é que o recurso, quando a gente encaminha para essas entidades, elas ganham fôlego e força para atender a própria sociedade. Sim. Então, assim, o papel na saúde do deputado federal, ele é fundamental para que esses atendimentos aconteçam nas entidades. Então, não é só na questão do exame, não é só na questão de marcar a cirurgia, de fazer o exame de vista, um raio-x, uma pequena cirurgia. Para a gente ajudar as entidades assistenciais a terem recurso para exercer. Porque eles são especialistas, sim, nessas áreas que eles atuam. Viu? Não, é que nem assim, mas é interessante falar para o seu Zé Roberto que hoje, como vereador, você fica muito limitado, né? Sim, porque a gente faz leis municipais, mas as leis não têm capacidade e autonomia para buscar recurso. Então, para viabilizar recurso. Porque você faz a lei, mas a lei precisa de recurso. Aí chega na prefeitura, não tem recurso. Regulamenta, Zé. Regulamenta. Para regulamentar, né? Para organizar o sistema municipal. Mas ela não é o suficiente para obrigar, por exemplo, a gente ter recursos externos dentro de uma possibilidade. Na verdade, assim, seu Zé Roberto, explicar melhor para o senhor assim, uma coisa assim, fazer uma analogia aqui. O vereador, o prefeito, assim, ó, o vereador, né? O que ele é? O vereador é a mulher da casa e o prefeito é o marido. Então, a mulher faz um bilhetinho para o homem assim, ó, preciso do cartão de crédito para comprar no supermercado. E manda para o marido, que é o prefeito. Aí chega lá o prefeito, olha, mas eu não tenho dinheiro, devolve para o vereador. Então, a mesma coisa, o vereador faz um projeto, executa uma lei para melhoria no benefício. Mas chega lá que o prefeito não tem verba, não tem recurso. O que acontece? Não é executado. Não é. Então, como um deputado federal, aí é, entendeu? Então, aí é possível ajudar. Então, José Roberto, assim, não pode pedir voto ainda, mas começa a apoiar o Cristiano Lopes aí, né, para deputado federal. Né? Não pode pedir voto ainda, não, nem não permite. É só pré-candidato. É pré-candidato, entendeu? Agora vamos lá, mais uma. Sobre segurança. Ana Paula, 35 anos. A pergunta dela, o bairro dela é Ponte de São João. A sensação de insegurança aumentou em alguns bairros. Como o senhor pode contribuir para trazer mais segurança para Jundiaí região e nossa querida Ponte de São João? Eu falei aqui anteriormente que os dois maiores desafios
era mobilidade urbana e segurança pública. Hoje eu tenho um prazer imenso de poder dividir com o mesmo partido com o Guilherme Derrite. Derrite hoje é uma das maiores figuras nacionais, né, que tem se despontado muito aí na segurança pública, tem feito projetos importantes para poder avaliar, ajudar e avançar na segurança pública do nosso país. E realmente essa questão da Ponte São João é uma questão que preocupa muito, né, toda a sociedade jundiaense, porque não é um problema do bairro. Esse problema passa a ser um transtorno para a cidade. Nós tivemos uma invasão aqui, né, de moradores de rua, que isso trouxe essa sensação pior ainda da segurança pública. A nossa iluminação pública ainda não está totalmente fechada em LED, isso também traz essa insegurança. Mas eu queria destacar aqui o papel do CONSEG, né? O CONSEG, que é o Conselho da Segurança Pública da nossa cidade. Nós somos divididos em 3 ou 4 CONSEGs, e cada um tem esse papel de trazer a comunidade mais próxima, ouvir a comunidade, já diretamente ligado às forças de segurança do município, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, enfim, agentes que contribuem na segurança. E eu tenho visto algumas ações importantes dentro dos CONSEGs, trazendo exatamente que a segurança pública ela não depende só da Guarda ou só da Polícia Militar, ela depende muito da própria sociedade, da manutenção da cidade. Se o mato cresce, se a luz está queimada, a faixa não está pintadinha, isso atrai também esse indivíduo do mal. Sim. Então existe uma presença, deveria existir uma presença do poder público no cuidado com a cidade, e eu acho que a Ponte São João ela precisa desse cuidado. Eu sei que existe agora uma vontade, um esforço muito grande do Poder Executivo, está com mais presença da Guarda e a própria Polícia Militar também mais presente na região da Ponte São João, mas a gente sabe também que é enxugar um gelo, porque nós temos leis federais que são muito leves, que a pessoa é pega fazendo lá o seu furto, o seu roubo, muitas vezes pega na hora, então está ali no momento certo, o flagrante. Chega no flagrante, chega a prender, aí vem a custódia e solta. Né? Mas é porque nós temos a penitenciária falido, né? Na verdade, não é só a penitenciária. Sabe quanto custa um preso? Mais de R$2.000 Sim. Estado. Peraí, eu vou ficar pagando conta de bandido? Nós, cidadãos, né? Estou falando nós, vamos ficar pagando conta de bandido. Esse cara para trabalhar, se ele não trabalhar, ele não come, se ele não trabalhar, ele não bebe, se ele não trabalhar, não vai ter o solzinho da tarde. Mas, Cristiano, mas nós não pagamos a conta só de preso, nós pagamos um monte de conta, cara. Mas se eu pagar a conta do preso, se eu pagar pagando conta do preso que matou uma criança, não, sim. Mulher, Por falar nisso, dá licença, deixa eu falar o seguinte, meu sentimento à família da menina que foi encontrado o corpo ontem lá, né? Entendeu? É terrível, né? Assim, meu sentimento à família, não vamos prolongar muito esse, né? Que é triste, né? Entendeu? Mas é assim, é uma coisa que dá muito pano para manga, né? Porque é um problema assim que é muito difícil de resolver, cara. A gente, por melhor que seja a vontade, é muito difícil, né? Que eu falei pro Wagner ontem, como é que você vai proibir o cara que vem lá de São Paulo, que era da Cracolândia, ele pega o trem, você vai proibir o cara de sair de dentro da estação? Olha, eu tenho uma visão desse lado, Rinaldo, que se ele desce pela estação, a estação tem que ter uma passagem onde as pessoas são, pelo menos, reconhecidas. Quem é que está entrando na cidade? A gente chega no aeroporto, vai pegar uma sim. para outro estado, eu sou obrigado a dar até o fio do meu cabelo, para ver se eu sou aquela pessoa mesmo. Então, se o cara está pegando uma estação, agora vamos ter o TIC, que é o trem intercidades. Está tendo um grande movimento dessa recuperação da nossa ferrovia. Sim. Que nós vamos ter o trem intercidades, que são o trem de média velocidade, começou as obras já. Sim, eu vi. A prova vai ser entregue em 5 e 10 anos, são 2 etapas. Isso vai mudar totalmente a característica, vai valorizar muito a região de Campinas, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Louveira, por toda essa região nossa que passa. Tem que ser sim feito uma triagem quando entra e sai dessas estações. Esse é o momento certo. Já que vai fazer as reformas, tem que ter uma triagem. Porque as pessoas não podem dar sem documento. Eu não posso estar em trânsito. Eu entendo. Mas eu entendo, assim, olha, até para quem está vazio vai ver, entender. Eu acho que correto.
Mas se ele não tiver documento, a lei não permite que você barre ele e não deixe ele entrar ali na cidade. É isso que eu acho que é para isso que a gente existe. Então, existem as leis, mas para você ver que eu falei para você que é um assunto que é muito difícil, porque é o seguinte, ó, você vai viajar, você passa por raio-x, você passa não sei o quê, você passa não sei o quê, você vai no... Agora o campo de futebol lá na nossa arena, lá tem o reconhecimento, já foi preso uns par lá, nos caras só porque era corintiano, então, mas tudo bem, viu? Então, mas se tiver aqui na estação ferroviária, se o cara não for procurado passar ali, você não pode proibir ele de sair de dentro da estação e andar na cidade. Mas tem que portar documento. Não, sim. O porte da documentação é uma obrigatoriedade de todos nós. Se não tem que se dirigir até um local e se apresentar. Não, mas eu só estou questionando vocês nesse caso para as pessoas que vão se entender que não é uma coisa fácil de se resolver. Claro que não, que o pessoal fica postando em Instagram, em Facebook, a culpa é do Zé, do João. Não é. É uma coisa, é muito complexa isso para resolver. E infelizmente, e não é tocando. A gente tem pessoas boas que estão nesse meio aí. Sim, eu vou falar assim, é a minoria, tá? É a minoria. A maioria hoje é de fora. A maioria hoje apronta na cidade. Sim. Aperta aí os munícipes, principalmente os mais idosos, que são mais vulneráveis. Sim, abusam. Abordam de forma agressiva. Então, esse perfil nós não podemos ter em Jundiaí. Então, mas, vamos falar de uma coisa agora, que eu vou falar para você. Eu tenho muito orgulho de falar disso, porque eu já participei, né? Porque aqui, ó, o Lucas Mendes, ele tem 22 anos. Ele quer falar sobre emprego e empreendedorismo. O jovem encontra dificuldade para conseguir o primeiro emprego. Ele pergunta. E falta apoio aos empreendedores no Brasil. Então, assim, no Brasil pode faltar, mas em Jundiaí eu tenho certeza que não falta. E eu acho que eu tenho orgulho danado de falar da FENS, eu já participei de duas e posso te falar que é um excelente projeto. Então, responda aí para o Lucas. Bom, vou responder para o Lucas porque são temas que eu adoro, admiro quem empreende. Eu acredito nessa política pública do empreendedorismo, por isso que eu, quando assumi essa responsabilidade de ser o gestor de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia do município de Jundiaí, eu volto a dizer, não assumi um cargo, eu assumi uma responsabilidade. No meio de uma pandemia, nós conseguimos isso aí, da pandemia. Pessoas que precisavam buscar dentro da empregabilidade uma oportunidade ou que precisaria ter a sua segunda renda através do empreendedorismo. Então eu assumi essa responsabilidade no Jundiaí, onde nós construímos então o programa Jundiaí Empreendedora, que hoje é um dos maiores programas do Brasil de fomento a esses dois eixos principais, empregabilidade e empreendedorismo, e com ele nasceu todo um arcabouço de apoio a quem buscava então emprego ou a quem gostaria de ter seu sonho realizado, que era ser um empreendedor. Através desses dois eixos, no programa Jundiaí Empreendedora, nós criamos o espaço físico, que hoje foi o primeiro coworking público, num local super adequado, que fica no Maxi Shop, no piso G3. Nós criamos todos os atendimentos que antes eram espalhados pela cidade, com uma baita dificuldade de atendimento, porque as condições eram precárias dos ambientes que viviam naquele momento. Então nós conseguimos então criar um super ambiente lá no Maxi Shop, onde nós trouxemos todo o atendimento, não só físico como virtual também, no nosso portal. E além disso, nós criamos programas que qualificavam, que capacitavam, que preparavam as pessoas a buscar um emprego ou poder empreender. E aí nasceu a FENS, que é o final de um ciclo. A FENS, para quem não conhece, é a Feira do Empreendedor Negócios e Serviços, que foi uma forma de estimular o comércio local, de criar oportunidades, criar conexão entre os empreendedores, entre o público que participava. Enfim, a feira trouxe aí, na sua 8ª edição, grandes resultados. Nós temos mais de 2.000 CNPJs que já participaram da FENS. Nós temos mais de 200.000 pessoas que circularam por essas edições. E nós temos um faturamento aí de mais de 10 milhões para os pequenos e micros negócios. Então,
falar de empreendedorismo para mim hoje é minha maior bandeira, porque o meu sonho agora é transformar a FENS, que nasceu em Jundiaí, para um programa regional, podendo acolher todos os empreendedores da nossa região metropolitana de Jundiaí, podendo fazer com que eles se conectem, vendam, que eles possam criar parcerias, e que é assim que a gente faz a economia da cidade crescer. Porque os pequenos empreendedores estão espalhados em diversos bairros da nossa cidade e da nossa região. Se nós conectarmos todos eles, tenho certeza que nós teremos um ambiente muito mais favorável a quem quer empreender e, com isso, realizando sonhos, transformando sonhos em realidades, gerando emprego e renda para as pessoas. Agora, imagina você no Congresso, como é que você vai fazer com que, né, esse seu trabalho, seu conhecimento e essa sua experiência possa fazer também, não só em Jundiaí, como você diz, em toda a região, né? Ou em todo o estado também, porque independente disso, o deputado, o congressista que é lá de Rio Preto, que é lá de Marília, de Bauru, de Botucatu, você vai levar a ideia e vai colocar lá também, porque é uma ideia boa. No entanto, que já tem cidades da região pensando em fazer, porque a ideia é boa. Sem dúvida, né? Várzea já realizou a sua opção, Jarinu tem uma muito parecida, não com as mesmas estruturas, mas tem a Fenja. Então isso também traz um papel importante. Tenho falado muito com o prefeito de Cajamar, né, para poder fazer com o João lá é pré-candidato estadual? O Danilo João. Ele veio agora, se filiou ao Partido Progressista, né? Gente boa ele demais, eu conheço ele, cara. O João me apresentou. Ah, ele está no seu partido? Está no meu partido, ele me apresentou o prefeito, o Cauã. E lá também tem a possibilidade agora do segundo semestre eles realizarem a primeira edição de uma FENS lá, uma Feira do Empreendedor. E tem diversos já feiras realizadas, mas nesse estilo da FENS ainda não. Então eu tenho conversado, apresentei para eles como é que funciona. Eles estiveram em Jundiaí, conhecendo a feira, andaram comigo, viram o quanto aquilo foi importante, é importante para os empreendedores. Então realmente a gente tem aí uma política importante para ser estabelecida no estado de São Paulo, do Jundiaí Empreendedora, da Feira do Empreendedor Negócios e Serviços, né? E buscar essa conexão entre todos para que a gente possa deixar de comprar às vezes pela internet. Sim. E valorizar o empreendedor do bairro. Incentivar, né? Incentivar ele, e ele tem uma esperança que ele pode, não é ser grande, mas que ele pode ter o reconhecimento dele como empreendedor, né? Sem dúvida. Porque é difícil ser empreendedor nesse país nosso. Mas com incentivo que nem você está dando isso daí, fica mais fácil. Porque você vê, eu montei stand em 2 FENS, nessa última também montei. Mas você vê, qual que é o custo que eu tenho? Só de levar e montar lá, porque vocês estão tudo pronto. Sim, porque é uma política pública. Né? Então, nós não somos uma empresa que vende o serviço da feira. Lá a gente faz a política pública, são políticas permanentes, que vêm a colaborar com o empreendedor. Ele não tem custo, a gente já sabe que o empreendedor abre o dia, o mês, já devendo água, luz, muitas vezes algum imposto. Então, por isso que eu luto para que o MEI também seja aumentado o número de faturamento, ele sai de 6.700 para bater lá os seus 130 mil anual, hoje é 80 mil, porque a gente sabe que vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. As pessoas que querem empreender, assim, quem quer empreender, pode procurar a gente, entre nos nossos canais lá, procura nós no Instagram, procura nós no WhatsApp. A gente tem alternativas, a gente tem soluções boas, a gente consegue apoiar, dar essa mão que o empreendedor precisa no início, principalmente, a gente estende essa mão. Por isso que acaba virando uma política pública importante para a nossa cidade. Na verdade, vocês vão dar uma base para ele, né? Que é o que mais necessita o pequeno empreendedor e o iniciante hoje. Ele tem uma base. Eu já ouvi na feira, Reinaldo, assim, este ano, depois que eu participei da trilha do empreendedor, eu entrei lá como CPF e saí com o CNPJ. Ela já tinha empresa formalizada, sim, só que a cabeça dela pensava como CPF. Sim, mas porque não tinha base, Cristiano. Se a gente não transformar o CPF no CNPJ, ela não consegue desenvolver o seu negócio, ela não consegue aprimorar o seu negócio, ela não consegue enxergar diferente daquilo que é o básico. Então a gente consegue dar dar esses primeiros passos juntos para poder formar, qualificar e capacitar. Depois é a boa vontade, é o desejo de querer vencer na vida que vai fazer a superação dos seus negócios. Mas esse trabalho que vocês fizeram com o empreendedor de Jundiaí, por isso que eu vejo para você, que ele comece a entender que ele tem uma base. Por quê? Você tem filho. 2 meninas. 2 meninas. 15 e 16 anos. Então, agora você fala para mim, quando elas começaram a andar, elas tinham medo de andar.
o que você, sua esposa, os avós fazem? Com toda criancinha, pega na mãozinha e vamos junto. E o que você está dando para ela? A base e a segurança. Que se ela for acontecer alguma coisa, você está ali para ajudar. Então, esse trabalho é que vocês fazem hoje com um pequeno empreendedor. Por isso que ele tinha o CPF e mudou para CNPJ, porque ele fala, não, agora eu estou me sentindo que eu estou sendo acolhido e eu tenho força para chegar. Porque se eu tiver algum problema no meio do caminho, eu corro lá. E eles vão me ajudar, vão me orientar. Eu queria fazer um convite para as pessoas conhecerem lá o Júnior Empreendedora, viu? Sim, empreendedor aqui da nossa cidade, da nossa região. Ali no Max Shopping, né? Vai no Max Shopping, no piso G3, a porta já fica no estacionamento mesmo, no piso Sim. G3. Vale a pena você conhecer. Lá você vai conhecer outros empreendedores. O dia a dia lá do Júnior Empreendedor, ele é muito movimentado. Você vê empreendedor saindo, entrando. É um fluxo bacana. É uma pessoa que vai para fazer relação comercial. A pessoa faz reunião. Network, né? Muito network. Então fica aqui o convite. Procura lá a Bruno Lazzarini, procura lá a equipe do empreendedorismo, procura a Cida Gibrail. Todo esse pessoal está lá para poder atender o empreendedor, para atender as pessoas que buscam oportunidade de emprego, e eu já fui as empresas que querem fazer seleção para empregabilidade. E eu já fui lá, fui muito bem atendido. Né? Lá temos o Banco do Povo, o Banco do Povo faz empréstimo hoje com taxa de 0,35% ao mês. São taxas subsidiadas pelo governo do Estado de São Paulo. Então, enfim, tem uma série de vantagens buscando essa oportunidade. Ontem eu falei com o Wagner, Cristiano. Eu falei que ia gravar com você hoje aqui. Eu falei, eu vou cobrar uma coisa do Cristiano, que ele vai ter que assumir um compromisso. Que eu acho que está na hora. Assim, olha, a FENS no Parque da Uva, nossa, tá legal, que nós acabamos de falar. Mas o espaço, o Parque da Uva, ele está sendo mal utilizado e já está ultrapassado. Eu acho que Jundiaí tinha que ter, falei ontem para ele, tinha que ter um espaço do centro de convenção, que nem tem Expo São Paulo, em Ambi, e nós temos espaço para isso. Porque você veja bem, olha, eu não sei o número exato, mas cada fim de semana da FENS participa de 250 no máximo empreendedores. Sim, 230. 230. Nós temos condições de fazer um salão de exposição, não é um salão, é um parque de exposição, mas é um centro de convenção, né? Para fazer 1000 no final de semana. Mas eu vou te falar uma coisa, que a vida e esses anos vividos, né, realizando feira, realizando a FENS, eu senti. O que nós fizemos nas últimas edições? Se você reparar, nós já diminuímos um pouquinho de empreendedor e colocamos mais entretenimentos dentro do salão. Por quê? A pessoa que vai circular no final de semana na feira, nós temos uma média de, 250, arredondando de 250 empresas para ela visitar. Isso, se ela for parando, eu que trabalho na feira, eu não consigo rodar. Não, fim de semana não consegue. Então, fica muito cansativo. Então, o que a gente fez? Colocamos mais bancos, áreas de lazer, mais eventos dentro atividades para as crianças, para o idoso, ações como desfile. Os pets lá, achei legal, né? Crianças, fazer o cabelo, fazer a trancinha. Então, nós criamos outras ações justamente para enquanto a pessoa estiver circulando, ela tem aquele momento alguma coisa nova acontecendo. Então não cansa, porque se eu só colocar box de venda, a gente passa cansativo. Sim. E por que nós nunca espalhamos mais estando do lado de fora, por exemplo, para poder atender mais gente? Porque também se chover, a gente... Não, mas aí não fica legal também, porque, viu... A segurança dos produtos a gente não tem. Mas é que nem você falou, já do número de pessoas, do número de stand, a pessoa não vai conseguir visitar tudo. Se colocar mais ainda, não consegue. Aí vai ficar pior. Então fica cansativo. Então Agora, a ideia, o objetivo é que as pessoas vão lá passar um sábado, um domingo ou uma sexta-feira, mas que ela se sinta gostoso naquele espaço. Porque ela vai passar, ela vai se divertir, vai consumir, vai conhecer, vai bater papo, vai levar a família a comer. A gastronomia nossa é maravilhosa, os food truck, os chopps, o pastéis. Eu comi um lanche de
de pernil que o cara faz lá, o Paulo, cara, fantástico, muito de bom. Costela, de Tem de pernil. costela. É uma costela defumada, minha mulher também comprou, muito boa. Nós Então, temos um parque gastronômico muito ó, gente, bom. se for falar da Fens aqui, a gente fica o resto do ano falando, porque é verdade. fantástico, né? É É fantástico. Mas agora, mais uma pergunta aqui, para depois a gente ver aqui, que senão nós vamos ficar aqui até amanhã fazendo pergunta. Ó, vamos ver uma aqui, vou escolher aqui. Desenvolvimento regional. O Eduardo Lima tem 45 anos, ele é do centro de Jundiaí. Eu acho que é por isso que ele está preocupado com o desenvolvimento regional, porque o centro de Jundiaí, né? Porque todo mundo falava que o centro ia acabar quando abrisse shopping não acaba nunca, né? Sempre tem uma questão histórica, né? É. Tem que separar o lado comercial do lado histórico e cultural da cidade. É. Aqui ele disse, ó, Jundiaí e cidades vizinhas têm grande potencial econômico. Como o senhor pretende fortalecer a geração de empregos e atrair investimentos? Bom, primeiro que todo o meu trabalho, meu histórico hoje foi voltado a essa conexão, né? A fortalecer o desenvolvimento econômico e regional dessas cidades que fazem parte da região metropolitana. Eu acredito muito nessa força do empreendedorismo. Eu sempre falo que isso aí é importante quando a gente tem a oportunidade de criar políticas públicas permanentes que dão esse apoio. Se você analisar hoje toda a região central dos municípios, quase todas têm o mesmo problema, né? O comércio um pouco mais fraco, a invasão de moradores de rua, a falta de cuidado do poder público com os prédios históricos. Então, Jundiaí hoje começa a passar por uma fase de revitalização, tem feito aí um trabalho importante junto com a comunidade, junto com os comerciantes da região central. Existe uma força-tarefa muito grande, hoje capitaneada pela Dani Colagrossi e pelo prefeito Gustavo Martinelli. Então isso tem dado um respiro para poder trazer as melhorias que o centro espera. Quando a gente fala em integração regional, por isso que eu falei da FES, eu acho que nós temos que sim. Integrar as pessoas que querem empreender no município. Mas um político sozinho não se faz isso. Não existe uma fórmula hoje. O que existe é o meu conhecimento que funciona naquilo que foi feito nas políticas hoje do município, que pode ser disseminadas nos municípios vizinhos. E quando a gente fala de integração, tem que falar de mobilidade. Nós temos um transporte público hoje que não é adequado. Hoje as pessoas pagam 2 tarifas, uma para andar no intermunicipal e depois uma para andar dentro do município. Então isso é ruim, isso você afasta as pessoas. Né? As condições do transporte já não é boa, as vias públicas não colaboram, nós não temos corredores exclusivos de ônibus, isso é muito ruim entre as regiões. Então tem que existir uma integração da região, mas volto a dizer, e eu falei anteriormente, nós temos hoje o presidente da comissão, a presidente do aglomerado urbano, que é formado pelos prefeitos. Se eu não me engano, hoje o prefeito é o Gustavo Martinelli. Nós precisamos ter esse representante federal e estadual ajudando nessa integração. Não dá para tratar um comércio, uma questão comercial do empreendedor da região do Jundiaí sem cuidar da região vizinha. Nós somos integrados. Sim. A mobilidade, a segurança e a educação, ela é um eixo, são 3 eixos importantes que não dá para tratar mais só com o Jundiaí. Quem é que da cidade vizinha que não usa São Vicente? Não, mas não só isso, né? É da cidade vizinha que não vem com ônibus e não para nos terminais de Jundiaí. E depois para se deslocar para um outro terminal e tem que pagar outra passagem. Então não dá para tratar mais desses assuntos. Antigamente as cidades eram divididas por uma rodovia. Hoje elas são avenidas. Então como é que eu vou tratar isso separadamente? Hoje é por casa, viu? A minha casa aqui, metade do muro, Jundiaí, metade vai assim por dentro. Como é que eu vou conversar com não tem jeito. Não pegar os prefeitos e fazer uma integração. E outra, se Várzea não tiver bem de segurança, Jundiaí também não vai estar, porque de lá vai rebater aqui, e vice-versa. Jundiaí né? Não é uma ilha, como diziam. Né? Viu? Nós temos que entender que hoje as cidades cresceram, elas se confundem na O desenvolvimento, né? Às vezes custa caro. Tem que ser integrado. Né? Custa caro e nós precisamos saber administrar isso. Mas, Cris, já estão passando a hora, né? Eu falo demais, meu filho fala que eu falo demais, mas eu falo mesmo. Mas então eu queria, assim, para a gente encerrar, queria que você deixasse assim, uma mensagem, né? Assim, para o pessoal de Jundiaí região, né? Para a comunidade.
Por favor. Primeiro eu queria fazer um convite a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Entre no nosso perfil, no Cristiano Lopes, @Cristiano Lopes 26. O 26 é meu número de corrida de moto, não tem nada a ver com o ano 2026, é o número, meu apelido inclusive. Mas eu convido as pessoas a entrar nas minhas redes sociais para poder conhecer um pouco do trabalho que eu faço há 12 anos na política pública. Segundo, dizer que é uma grande oportunidade para mim estar aqui com você hoje, Reinaldo, podendo falar um pouquinho da minha história e um pouquinho daquilo que eu acredito que é bom para a nossa região. E terceiro se realmente eu fazer parte desse processo eleitoral, podem ter certeza que a minha participação nesse processo será uma participação de muita determinação, dedicação, de respeito com o cidadão da nossa cidade, da nossa região, e trazendo o que é de melhor dentro das políticas públicas para a nossa região. Então, eu tenho esse papel, tenho esse objetivo, tenho esse respeito com a sociedade, com o erário público. Então, eu gostaria muito de ter a oportunidade de participar primeiramente. E depois, claro, se isso vier a efetivar, hoje sou apenas um pré-candidato, espero que o meu partido me reconheça e me faça eu poder ser o representante da nossa região, juntamente com os demais amigos que aqui estarão. Nós teremos outros vereadores que vão ser candidatos também. Desejo sorte a todos, mas que as pessoas possam avaliar o trabalho feito. Não vão atrás das promessas e de discursos furados, né? Olhem o histórico, olhem o perfil das pessoas, conheço da história daqueles que vão participar e, claro, e aí sim faço a escolha com muito mais consciência. Tá certo. Faz aquilo que eu falei. Será que esse candidato que está me pedindo o voto, eu posso deixar meu dinheiro para ele administrar? Né? Será que ele vai fazer render ou vai me dar prejuízo, né? É isso aí. Mas eu quero agradecer o Cristiano. Cristiano, muito obrigado pela presença. E esse episódio é histórico, que é o primeiro. E nós tivemos muitos problemas hoje, né? O rapaz que opera e coloca ao vivo no YouTube sofreu acidente de moto. O ar-condicionado deu problema, mas tudo bem. Mas no próximo vai estar solucionado, gente. E nós vamos marcar um próximo para a gente fazer aqui direitinho, legal. E nesse próximo também, se já tiver ocorrido as convenções, né? Aí você já vem como candidato, né? Aí a gente pode fazer uma bagunça melhor. Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo aí, Cristiano, agradecer ao Bruno, e falar o seguinte: se inscrevam lá no canal para você vir aqui participar, tá? E se você quiser vir aqui também participar um dia com o Cristiano, a gente pode fazer assim, não vai fazer 1 hora de programa, né? Mas a gente faz assim 15, 20 minutos, né? Para você atender a comunidade, apresentar, falar, tá bom? Então fica o espaço aberto. Pessoal, um abraço. Cristiano, um abraço. Bruno, um abraço. Obrigado. A gente fala,